E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre obediência, sobre você sacrificar a sua vontade. Eu estou aqui, vem me encher, nada é por mim, é por você. Se vocês abrirem em 1 Samuel capítulo 15, vocês vão ver, né, no decorrer do capítulo, que Samuel chegou para Saul e falou que o Senhor mandou que Saul e o seu exército exterminasse tudo do território dos amalequitas. Então, assim, eles não podiam pegar parte do despojo deles. Eles não podiam nem poupar a vida de ninguém. Eles tinham que exterminar tudo mesmo. E basicamente, Saul e o seu exército, além de poupar a vida do rei Agag, eles separaram um pedaço, né? Pedaço não. É assim, dos rebanhos, eles separaram o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. Pra quê? Pra consagrar o Senhor. O Senhor não mandou ele fazer isso, né? Mandou ele matar todo mundo. Ele não fez isso. Então, olha só. Na cabeça de Saul estava certíssimo o que ele fez. Quando a gente lê que o versículo 13 fala assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Saul estava satisfeito porque ele acreditava que o que ele havia feito era correto. Que era o quê? Sacrificar os animais, né? Lá dos amalequitas que eles tomaram. Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, porque Samuel foi e repreendeu Saul, né? Falou: mas o Senhor não mandou você sacrificar. O Senhor mandou você exterminar tudo. Eles separaram, né, um pedaço lá para eles. Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de que os sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Como eu havia dito, na cabeça de Saul, o que ele havia feito estava certo. Por quê? Porque Deus gosta de sacrifício, isso agrada a ele. Então, assim, por mais que o Senhor tenha mandado ele matar tudo, o Senhor gosta de sacrifício. Então, assim, ele preferiu sacrificar do que obedecer a Deus, entendeu? E Samuel, olha só. Olha o que Samuel diz no versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Samuel deixou bem claro para Saul que o que ele havia feito não foi bom, né? Por quê? Porque o Senhor não mandou ele fazer aquilo. O Senhor mandou ele exterminar tudo. Tá, Michele, onde que você quer chegar? A gente já entendeu que o Senhor prefere que você obedeça do que você sacrifique. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não tem motivo para orar. A gente não tem motivo para adorar, para cultuar, né? E vou dar um exemplo, tá? Teve um dia que eu tava mal, que eu não achava motivo para agradecer. Eu tava muito mal. Eu tava sendo centro ali, entendeu? Eu orar, eu só pensava em mim. Eu falava, nossa, eu tô mal. E aí eu não tinha motivos. Eu não queria orar, não queria ler. Eu não tinha algo a sacrificar ao Senhor. Eu não conseguia, assim, chegar e falar obrigado. Não conseguia falar, nossa, o Senhor é santo. Porque eu tava mal. Eu não tô falando que assim, se você tá mal, não tem como sacrificar, não. Eu só tô falando que assim, naquele dia eu não tava enxergando isso. Na minha cabeça eu não tinha um motivo, eu não tinha o que sacrificar ao Senhor. E basicamente, o Senhor manda o quê? A gente permanecer, Ele manda a gente conversar com Ele, manda a gente adorar Ele. Como não tinha nada pra me sacrificar, eu pensava o quê? O Senhor prefere que eu sacrifique do que eu obedeça. Então, eu vou sair daqui porque não tem nada pra sacrificar. Ou seja, Samuel, ele fala: o Senhor prefere que você obedeça do que você sacrifique. Ou seja,
É melhor você permanecer, é melhor você orar, mesmo que sem motivos, mesmo que você não entenda ainda, permaneça. Mesmo que não haja sacrifícios agora, a obediência ela é muito mais formosa do que o sacrifício. Eu não tô falando que o Senhor não gosta de sacrifícios. Não, isso agrada a Deus. Mas, gente, a obediência, eu tô falando aqui agora daqueles dias que você tá mal, que você não consegue sacrificar nada do Senhor. Permaneça, não para, por quê? Porque você não tem que achar motivo para adorar a Deus, você só tem que obedecer, entendeu? Aqui a gente tá falando sobre isso, sobre você obedecer. Se você obedece, você tá contribuindo para que a sabedoria de Deus vá para as suas atitudes. Isso é obra do Espírito Santo, e a gente tem que buscar isso. E só para fechar com chave de ouro, quando você obedece a Deus, você sacrifica a sua vontade. Então, a gente sabe, né? A gente sabe que a vontade de Deus, ela é muito melhor que a nossa. E quando você obedece a Deus, você está sacrificando aquilo que o seu coração ou que a sua alma está gritando, você obedece a Deus. Então, você obedecer a Deus é um sacrifício. Ou seja, se o rei Saul tivesse obedecido à voz de Deus, ele não precisaria, né, de ter pegado aquele despojo. Se ele tivesse obedecido, ele já estaria fazendo sacrifício a Deus. Então, assim, o sacrifício, gente, é muito mais do que naquela época, por exemplo, sacrificar um carneiro. O sacrifício vai muito além e a gente vai aprendendo isso com o Espírito Santo. O meu desejo de coração é que você obedeça a Deus. É uma coisa ligando a outra. Quando você obedece, automaticamente você sacrifica, tá? E até o próximo vídeo. Gente, eu esqueci de recomendar. Eu peguei um livro aqui, esqueci. Esse livro aqui, Somos Todos Sacerdotes. Eu comprei, é da loja de Zescope. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Gente, tá baratinho, tá? Como eu estava dizendo, esse livro, Somos Todos Sacerdotes, fala muito sobre adoração, sobre entrega, fala sobre um monte de coisa. E eu tô recomendando ele pra vocês porque ele fala sobre sobre o sacrifício de louvor, fala sobre você dar graças a Deus num momento difícil, fala sobre você levantar um altar, sabe? Às vezes a gente fica assim, mas eu sou uma pessoa tão má, mas não sei o que, ou seja, pedras do passado, né? Mas aqui fala que essas pedras servem para levantar um altar ao Senhor, ou seja, você pode adorar a Deus num momento difícil, entendeu? Então, assim, leiam, é muito bom, gente. Somos todos sacerdotes. Eu não me enxergo.